porque eu conheci ela já faz alguns anos, já faz um tempo que nós se encontramos num palco assim como esse, também já encontramos também do lado de lá, também já encontramos ajudando outras pessoas a entregarem conteúdo, e hoje vou ter o privilégio de escutá-la, os conhecimentos que ela tem. Por gentileza. E vamos receber aqui a minha querida amiga e palestrante, Dani Less. Boa tarde! Quanta gente bonita nesse lugar hoje, hein? Podem sentar. Quem aqui já me conhece? Quem aqui já viu uma palestra minha? Muito bom. E quem aqui nunca me viu, nem sabia que eu existia? Muito bom também. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Gratidão ao Vicente por confiar que eu poderia trazer algum conteúdo que transbordasse na vida de vocês também. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Less e eu gosto de iniciar as minhas palestras com a seguinte pergunta: vocês estão preparados para expandir a consciência comigo hoje? Sim ou sim? Sim! Muito bom! Então, eu carrego um lema comigo, de que não existem verdades absolutas. Por quê? Porque se eu acredito numa verdade absoluta, eu me limito àquilo. Então, quando eu estou aberta para ouvir, para receber mais coisas, eu consigo expandir os meus conhecimentos, eu consigo expandir a minha consciência. E isso é que eu quero convidar vocês a fazer aqui hoje comigo. Ao ouvir uma ideia que, de repente, talvez vocês nunca ouviram falar antes, ou talvez já, mas de uma forma sem resistência. Sem resistência para que a gente consiga expandir juntos aqui hoje. E se no final dessa palestra, tudo que eu falar não fizer sentido para vocês, ok, pega isso e joga fora e vida que segue. Combinado? O nosso tema hoje é prosperidade que transborda. E eu fiquei pensando, o que eu vou trazer de novo para esse público? O que eu trago para vocês? E eu quero saber de vocês, o que significa prosperidade para vocês? Alguém? O que é ser próspero para você, Vicente? Ótimo. Quem mais? Ótimo. Mais alguém? Liberdade. Liberdade. Muito bem. Depois de tudo que eu vivi, eu acho que a gente cresceu achando que prosperidade é você conquistar algo, seja material ou não. Mas depois de tudo que eu passei, eu comecei a entender um pouquinho diferente. Eu comecei a entender que prosperidade não é algo que é conquistado. Prosperidade é algo que você consegue sustentar. Porque talvez prosperidade não seja sobre atrair mais, ganhar mais, receber mais. Talvez seja sobre remover tudo aquilo que existe dentro de você, que faz você rejeitar as oportunidades que a vida está te entregando. Então, para mim hoje, prosperidade é você expandir a vida sem você se perder no caminho. Sem você deixar de ser quem você é. Porque do que adianta você ter muito dinheiro e perder a sua paz? Do que adianta você conquistar aquele relacionamento que você tanto gostaria e você se perder dentro desse relacionamento? O que adianta você construir um império, construir empresas
e perder a saúde. Isso, para mim, não é prosperidade. Isso é apenas um crescimento material. E existe uma diferença muito grande entre crescimento e prosperidade. Até porque a gente vê muitas pessoas ricas miseráveis. Assim como também existem pessoas ricas, prósperas e abundantes. Então você pode se sentir próspero se você tiver apenas um pão na mesa para você comer ou para você dar para os seus filhos. Porque esse sentimento de abundância, de gratidão que está dentro de você, é o que faz você se sentir próspero. Eu vou contar uma coisa para vocês que, por muitos anos da minha vida, eu colocava o meu valor nas coisas que eu conquistava. Vocês percebem como a gente coloca muito mais valor fora do que dentro? Eu vou fazer uma coisa aqui com vocês. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Quem é você sem R$1 no bolso? Quem é você sem o teu relacionamento, sem o teu casamento, sem os teus filhos, sem a tua empresa, sem tudo aquilo que você já conquistou até hoje? Quem é você? E agora eu vou perguntar ao contrário. Se você acordasse hoje e você pudesse ter tudo o que você quisesse na tua vida, absolutamente tudo, aquele emprego dos sonhos, aquele relacionamento perfeito, aquela família que você tanto imaginou, se você tivesse tudo, quem seria você? Quem é você com tudo isso? Com tudo que você imaginou querer? Quem é você? A pessoa que você pensou aí, que não tem nada ou que tem tudo, mudou? Ou é a mesma pessoa? A mesma pessoa. Ótimo. Por quê? Muitas vezes a gente coloca a nossa felicidade nas coisas. Só que será que a gente não está colocando uma responsabilidade nessas coisas que não é delas? Porque não são as coisas ou as pessoas à nossa volta que tem que nos fazer feliz. Isso tem que vir de dentro. De nada adianta você ter tudo e você não ter você. Então, vocês percebem como a gente coloca o nosso valor no que está fora de nós? Porque vocês podem até pensar, não, Dani, se eu tivesse tudo, eu seria uma pessoa muito mais feliz. Não tem aquele meme, eu prefiro sofrer lá em Paris tomando um bom vinho. Então, essas ideias que vão colocando na nossa cabeça, o que acontece? Eu estou colocando mais valor do que está fora de mim do que em mim mesmo. E eu vou me perdendo nesse processo. E isso aconteceu comigo diversas vezes. Diversas vezes. Eu achava que eu precisava conquistar mais, que eu precisava crescer, que eu precisava construir empresas, que eu precisava ganhar muito dinheiro, porque eu precisava provar que eu era capaz. Eu precisava provar isso. Para quê? Para me sentir suficiente. Então, talvez alguns de vocês também, inconscientemente, sem perceber, também estão tentando provar que vocês são capazes. Só que
isso não deu certo para mim. Porque eu trabalhei pra caramba. Trabalhei absurdamente. Hoje o mundo está muito acelerado, então as pessoas falam para você fazer mais, faça mais, faça mais. Se não der certo, faça de novo, faça, faça. E a gente está metralhado por isso, faça. Seja uma pessoa incrível, seja uma pessoa maravilhosa. Só que esse é o direcionamento errado. Eu comecei a empreender quando eu tinha 17 anos. Minha primeira empresa. Depois eu me formei, tive a minha construtora, fiz contratos milionários e eu vi a minha empresa quebrar. Depois, eu construí outra empresa, quebrei de novo. Depois eu construí outra empresa e quebrei de novo. E mais uma, e eu quebrei de novo. Porque muitas vezes, para a gente se reencontrar, a gente precisa perder tudo. Senão a gente não olha para o que é essencial. Então a gente não precisa chegar nesse ponto de ter que perder tudo. A gente pode olhar para nós antes disso. E ter as coisas e conquistar as coisas de uma forma mais consciente. Eu tenho uma metáfora bem legal para vocês gravarem isso. Imagine que vocês são um copinho de café. Vocês acabaram de tomar um cafezinho ali. Imagine que vocês são esse copinho. E existe uma torneira aberta o tempo todo em cima de vocês. O tempo todo essa torneira está aberta. E essa torneira, ela representa a consciência. E também as oportunidades que a vida está te entregando. As oportunidades, os desafios, as responsabilidades e até os problemas. Essa torneira, ela está te entregando o tempo todo isso. E aí, o que acontece quando esse copinho enche de água e a torneira continua aberta? O que acontece? Transborda. Ele transborda. Ou seja, ele chegou ao limite do que ele pode receber. O copinho não pode encher mais de água, não tem mais para onde a água ir, então joga-se fora essa água. Daí eu fiquei pensando assim, caramba, e se a vida sempre estivesse nos dando muitas oportunidades, mas a questão é que eu não tinha tamanho, eu não tinha como comportar todas essas oportunidades dentro de mim. E aí eu pego e jogo fora. Eu transbordo. Transbordando. Só que não transbordando de uma forma boa, eu vou jogando fora. Vocês já viram algumas pessoas que ganharam muito dinheiro e de repente perderam tudo? Vocês devem conhecer. Já viram aquelas pessoas que tinham aquele relacionamento perfeito e aí conseguiram destruir o relacionamento? Então, a gente só pode sustentar aquilo que o nosso copinho comporta. E agora eu faço a pergunta para vocês. O que esse copinho representa? O que vocês acham que esse copinho representa? Para mim, ele representa a capacidade da gente ser a gente mesmo, ser nós mesmos, indiferente do que esteja acontecendo do lado de fora. Indiferente. Porque se o tempo todo você muda quem você é por causa do que está acontecendo, o teu copinho está muito pequenininho.
Se quando entra dinheiro para você, você muda quem você é, o teu copinho está muito pequenininho. Se quando sai dinheiro, você se culpa, você se frustra, teu copinho ainda está pequenininho. Você não acredita mais em você. Se alguém te elogia e você se sente incrível, nossa, eu sou incrível, o teu copinho está muito pequenininho. Se alguém te critica e você desaba, o teu copinho ainda está muito pequenininho. Vocês percebem que esse copinho não é sobre o que eu tenho ou o que eu conquistei. É sobre a minha capacidade de permanecer em mim, indiferente do que aconteça. E isso vale ouro. Vale ouro. Eu entregava o meu valor nas mãos do meu resultado. Então, quando a minha empresa ia bem, nossa, eu me sentia super bem. Agora, quando a minha empresa dava errado, eu me sentia um lixo. Eu me sentia uma fracassada. Vocês estão compreendendo o que isso significa? Pois é. Então, existe uma palavra que eu gosto muito, que é consciência. Só que, calma aí, não é aquela consciência onde você precisa virar uma pessoa espiritual ou então você precisa meditar o dia inteiro. Não. Consciência, quando eu falo em expandir a consciência, é muito mais simples do que isso. Expandir a consciência significa perceber a si mesmo. Perceber quando você reage. Perceber quem são as pessoas que tomam todo o seu poder. Perceber quando você leva um não e você se machuca. É perceber o que você pensa, o que você sente. Você está consciente dos seus pensamentos e dos seus sentimentos? Ou você só está no piloto automático? Porque quando você não está consciente de si mesmo, você entra no automático. E quem está no automático só repete. Repete o quê? Repete relacionamento, repete fracasso, repete culpa, repete comparação, repete tudo isso que você não quer. E eu acho que se difundiu uma ideia que as pessoas interpretaram muito errado, que é do tal do pensamento positivo. Gente do céu! Quando eu vejo isso, chega até me dar um arrepio. Por quê? Porque as pessoas estão sendo ensinadas que você não pode pensar mal, você não pode pensar ruim de você, você só pode pensar bonitinho. E aí o que você faz? Você fica maquiando a tua sombra, você fica maquiando a tua dor. Porque não? Porque eu quero manifestar os meus sonhos. Só que você não vai manifestar esses sonhos quando a tua sombra está muito ativa no seu campo. E o que eu quero dizer com isso? Se as tuas sombras são relacionadas a dinheiro, enquanto você não limpar elas, enquanto você não enxergar, ter consciência delas e transformar elas para o teu copinho aumentar, você não vai manifestar dinheiro com pensamento nenhum. Então, se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é aprender a questionar
gente recebe? Aprender a questionar nós mesmos. Por que eu faço isso? Por que essa pessoa me incomoda tanto? Por que o que aquela pessoa faz está me pegando aqui? Não é sobre o outro, é sobre nós mesmos. É trazer essa autorresponsabilidade e perceber, opa, está me incomodando porque aquilo que eu estou vendo ali, de alguma forma inconsciente, está dentro de mim. E eu preciso curar isso, eu preciso limpar isso de dentro de mim. E vocês sabem que quando você julga algo, você exclui aquilo da sua vida. Você exclui. Só que a gente não entende que quando você exclui algo, você não exclui só aquilo que você está julgando. Por exemplo, você vê uma guria de mini saia no mercado. Nossa, que absurdo essa guria estar de mini saia no mercado, nesse ambiente, que absurdo. Você não está julgando a pessoa, você está julgando o conjunto que vem com aquela pessoa. E o que é esse conjunto? São as coisas boas e as coisas ruins. E você está excluindo isso da sua vida. Então, quando você precisar de coragem para você aparecer, para você falar, por exemplo, em público ou em algum lugar sozinha, você não vai ter essa coragem. Porque você julgou aquela pessoa e você excluiu da sua vida. Tá bugando tudo aí, gente? Então, a gente tem que aprender a questionar. Vamos questionar as informações que a gente recebe. Vamos questionar se realmente aquilo é verdade, se faz sentido. Mas questionar não é você olhar para aquilo e ok, é isso. Não. É você dar uma volta em volta daquilo. É você olhar de diferentes perspectivas a mesma coisa. Porque a gente está recebendo informação achando que é boa, quando no fim das contas não é. Quando você vai ver de outra perspectiva, você está atrasando a tua vida. E aí, a gente quer mais. Quer mais, vamos conquistar, vamos conquistar. E o mais importante a gente está deixando de lado. Que é voltar para nós. Que é voltar para quem a gente é. Se você perdesse tudo hoje, tudo que você tem, absolutamente tudo, o que sobraria? O que sobraria de você? Porque sabe o que acontece? Quando algo muito importante de nós, para nós, não dá certo como a gente gostaria, a gente não julga o problema, a gente não questiona o problema, a gente questiona nós mesmos. Não deu certo? Ah, porque eu fiz errado. Não deu certo porque talvez não seja o suficiente. E isso vai impregnando na nossa mente, a gente vai acreditando nessas mentiras sem perceber. Eu precisei quebrar várias vezes para me entender que no fim eu não tinha que construir nada, eu não tinha que ser uma outra pessoa, eu não tinha que me tornar uma pessoa melhor. Não. Eu precisei acontecer tudo isso na minha vida para me entender que o que eu precisava era resgatar eu mesma. Era voltar para mim. Era perceber aquela parte de mim atrás da minha dor que estava gritando para ser vista. Porque é exatamente atrás da tua dor que está essa parte. E o que você faz? Joga debaixo do tapete. Não quero ver, não quero olhar. Não quero sentir dor, não quero sentir desconforto.
quero olhar para as minhas partes que são ruins. Não, eu quero ser boazinha. Eu quero que todo mundo aqui me reconheça como uma pessoa boazinha, como uma pessoa certinha. Quanto a gente se limita com isso? O quanto a gente se limita? Porque você está mais preocupado com a opinião do outro sobre você do que sobre o que você quer de fato para você. Sobre o que você é. Então, a ideia aqui não é que vocês não queiram conquistar algo. Muito pelo contrário. Eu quero que cada um de vocês aqui tenha muita ambição na sua vida. Queiram conquistar as melhores coisas do mundo para vocês. Porque isso é se amar. É se dar o melhor. É se dar o melhor. Porque a gente só se dá o pior. Quando a gente quer parecer alguém que a gente não é. Quando a gente faz as coisas, performa para a gente ter um resultado que depois vai nos trazer muita tristeza. Porque, gente, não existe empresa, não existe dinheiro, não existe relacionamento, não existe nada disso que vai preencher o vazio que você sente dentro de você. Esse vazio, ele precisa ser preenchido de você. Não é de coisas externas. Enquanto ele não for preenchido, você acha que você só vai ser feliz, que você só vai conseguir se sentir realizado quando você conquistar aquilo que você tanto quer. E aí o que acontece com a sua vida? Você vive uma vida correndo atrás de conquistar coisas e se perdendo cada vez mais de si. Até que vai chegar uma hora que esse vazio vai te engolir. Porque uma hora você vai ter que aprender a ficar sozinho, sem um relacionamento. Uma hora você vai ter que aprender a olhar para dentro de si. Uma hora você vai precisar quebrar para você entender que o dinheiro não é a sua identidade. Então, quanto antes você entrar nessa consciência de eu vou conquistar as coisas sem me perder, antes você vai se preencher de si e antes você vai transbordar na vida de todas as pessoas que você ama. Porque a gente não consegue transbordar quando a gente está vazio por dentro. A gente não consegue. Conversa com uma pessoa vazia. À primeira instância pode ser que uau, tipo, nossa, quero isso, quero aquilo, quero não sei o quê. Ah, mas peraí. E sobre você? Deixa eu te conhecer. Quem é você? Sem nada disso. Se você é uma pessoa quando você não tem nada, quando você não tem dinheiro, do que quando você tem dinheiro, seu copinho está vazio. Você precisa aumentar esse copinho, se preencher mais de si mesmo. Você não vai conquistar nada, você não vai manifestar nada dessa forma. Só pensando nas coisas externas. Então a gente não exclui o que é externo, de forma nenhuma. Só que a gente tem uma consciência de que a gente vai para esse lugar, vai para esse caminho de forma diferente. Preenchidos de nós mesmos. Aquele sentimento de abundância, de gratidão. Não importa o que eu tenho. Não importa o que você tem. Se eu consigo me amar incondicionalmente, indiferente do que eu tenha, eu consigo te amar incondicionalmente. E quando você acessa esse amor incondicional, aí sim a tua vida transborda de oportunidades. Mas agora aquele transbordar maravilhoso,
oportunidade daqui, dali, de lá. Acontecem coisas que, do nada, tipo uma pessoa extremamente aleatória, vem e te dá a oportunidade que você precisava. Mas por quê? Porque existia um processo. Existiu um antes de chegar lá. E hoje, até mesmo eu estava conversando com o Vicente hoje, a gente não quer processo. A gente quer as coisinhas assim, ó, caindo no nosso colo, tudo prontinho. Ai, eu quero tudo prontinho. Eu quero um trabalho que eu não preciso trabalhar tanto, né? Ah, pra que trabalhar? Eu quero comer sem engordar. Quer comer sem engordar? Exato! Tipo, você quer as coisas, você quer. Mas quem você é? Será que você está olhando para quem você é? Será que você está alimentando esse teu eu? Além de tudo o resto? E aí eu volto lá naquela minha primeira frase. Prosperidade não é algo que é conquistado. É algo que você consegue sustentar. E você só vai sustentar aquilo que você aguenta, o tamanho, aquilo que você comporta. Então, quanto mais você expandir a consciência, mais aumentar o seu copinho, mais você vai conseguir segurar. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? A gente acaba colocando a nossa identidade em tudo o resto. O dinheiro, nos relacionamentos. A gente vai se perdendo tão fácil nesse caminho. Então, se eu tenho algo para deixar para vocês hoje, é exatamente isso. Parem de querer conquistar o que está fora. Conquistem o que está dentro de vocês. Se transformem. Encham o copinho de vocês para vocês conseguirem receber mais. Não olha para o outro, não olha para fora. Olha para dentro. Seja corajoso, enfrente seus desafios, enfrente as suas dores. Enfrente tudo isso. Não ouça esse negócio de pensamento positivo aí, eu vou ser perfeita. Isso só te limita. Isso te coloca num buraco muito profundo e é muito difícil sair de lá depois, tá? É muito difícil. Quando algo que importa realmente para você, quando uma área da sua vida que realmente importa para você desmorona, você desmorona junto, se você não tiver você. E eu falo com toda a propriedade, porque cada vez que uma das minhas empresas desmoronava, eu desmoronava junto. Eu confiava menos em mim. E isso foi me gerando um medo tão grande dentro de mim que eu não queria mais nem iniciar mais nada. Eu tinha ideias extraordinárias e nunca tirei do papel. Por que eu vou começar algo se não vai dar certo? Por que eu vou querer algo se aquilo não é para mim, se eu não sou suficiente, se eu não consigo, se eu não dou conta? Para quê? Não é mesmo? E é uma coisa muito louca, gente, na cabeça da gente. É muito doido. Então, levem isso para vocês. Criem o patrimônio de vocês sobre quem você é, não sobre o que você conquista. E o mundo pode estar desabando lá fora, mas aqui dentro você está de boa com você. Você está bem. Você sabe que se você quebrar a sua empresa, você vai conseguir fazer de novo, melhor dessa vez. Você sabe que se um relacionamento acabar, é porque outra pessoa vai chegar na sua vida que era muito melhor, que vai te trazer muito mais coisas. A gente tem que parar de controlar
o que acontece, porque no fim das coisas a gente não tem controle nenhum. Você pode ter um monte de planilha, você pode estar programado, não, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo e outro. Não vai. Não vai. E isso foi uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida. É levantar de manhã não pensando no que eu vou conquistar hoje, é pensando no que a vida tem para me mostrar sobre mim mesma hoje. Porque quanto mais eu me encho de mim, mais eu transbordo para todas as pessoas. Então fiquem com essa mensagem no coração de vocês e expandam a consciência de vocês, saiam dessas caixinhas, saiam dessas verdades absolutas. Questionem o que vocês ouvem, questionem tudo. Porque é aí que está o que realmente importa. Até porque você vai dormir e acordar com você todos os dias. Então por que você tenta conhecer os outros e não conhecer a si mesmo? Gente, muito obrigada. Olha só, muito obrigado, hein? Gente. Quem aprendeu muito aí? Levanta a mão. Que legal.